Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha. Meu nome é Thiago e vamos agora com o giro da rodada. Então, solta a vinheta. De volta da vinheta, vamos falar agora dos jogos que tiveram nessa semifinal, né? Não tem mais rodada, são só 2 jogos. Teve Vasco e Flamengo, clássico dos milhões. Não gostei tanto do jogo, né? Porque acabou saindo derrotado o Vasco da Gama, mas vamos falar do Fluminense e Volta Redonda. Teve um placar muito elástico, comparado com o jogo anterior do Fluminense na Copa do Brasil, nem tanto, mas muito elástico. O Volta Redonda é um excelente time, se classificou bem na primeira etapa do Carioca. Salvo engano, foram 3 derrotas antes desse jogo, uma para o Flamengo, Boa Vista, e na primeira rodada para o Madureira. Teve somente 2 empates, Vasco e Nova Iguaçu. É um time que vem para a Série B, se reforçou para isso, está mostrando futebol, não é só porque houve esse empate com o Vasco que eu estou falando, mas é um futebol de bastante intensidade física, de marcação. O técnico também não parece ser ruim, ele parece entender as demandas do adversário e acaba pressionando essas demandas. No caso do Vasco foi o meio de campo, que vinha com 3 volantes, meio-campistas, e colocou a marcação individual em cada uma. Só que nesse jogo, não acredito que ele tenha conseguido externalizar as suas ideias. Por que não conseguiu externalizar? O Fluminense conseguiu um gol, salvo engano, aos 6 minutos. Então, com 6 minutos de jogo, não tem como você externalizar nada. Houve uma falha individual, ao meu ver, do zagueiro. Ele recuou uma bola muito curta. E, infelizmente, daquele lado estava o Canóbio, que, com uma das suas qualidades, que é a velocidade, arrancou, alcançou a bola, bateu na saída do goleiro. Mas sem querer adiantar, já adiantando, eu falei que o Canóbio fez um gol. E como é que estava a escalação do Fluminense? Para isso, a minha cola. No gol, Fábio. Na lateral direita, Samuel Xavier. Na lateral esquerda, Fuentes. Como a dupla de zaga, Ignácio e Freitas. Freitas, né? Eu acho que é assim que se pronuncia. Como volante, Otávio e Martinelli. No meio de campo, atuando como um meio-campista, um segundo atacante. E ali no meio, o Arias. Nas extremidades, do lado direito, nós temos o Serna. Do lado esquerdo, o Canóbio. Como centroavante, o Cano. E nesse jogo, tivemos uma dobradinha do Cano, no sentido que ele conseguiu manter os gols. Na Copa do Brasil, salvo engano, ele marcou 2, naquela goleada de 8, e nesse jogo ele conseguiu também continuar marcando. O que é engraçado, porque o Canóbio, salvo engano, se juntar, eu acho que ele fez um gol também na Copa do Brasil, e hoje ele está com o mesmo número de gols do Cano, que é muito bom, que o Fluminense ano passado sofria muito para conseguir marcar os gols. Bom, já falei do primeiro gol, foi com o Canóbio, já falei também da escalação do Fluminense. Eu vou elogiar principalmente o Arias. Eu também vou elogiar o Otávio, ele vem do Atlético Mineiro, mas primeiro o Arias. Ele está jogando deslocado, ele não está numa posição que é dele, e mesmo assim ele está entregando. Ele está arrastando a bola, ele está fazendo tabelas, inclusive, salvo engano, o segundo gol do Canóbio é um passe do Arias, onde ele puxa a linha de defesa arrastando a bola para o lado esquerdo do campo e ele faz um toque entre o lateral e o zagueiro que permite o Canóbio entrar sozinho dentro da área para marcar o segundo gol. Bom, já falei do segundo gol, vou falar do Otávio. O Otávio é um volante que jogava no Atlético Mineiro, e lá ele sofreu um pouco de pressão por causa da torcida e também variava muito o físico. E eu acho que nesse quesito físico que ele deixava a desejar, porque ele tem uma marcação muito boa e ele tem um toque também muito bom. E eu acho que dessa forma ele conseguia evoluir muito o seu jogo. Bom, já falei de 2 gols. O terceiro gol, salvo engano, foi do Arias, que fez uma jogada muito parecida. Arrastou pelo meio, só que não apareceu marcação. E ele deu um chute que entrou no ângulo do goleiro do Volta Redonda. 3-0. E assim se deu o primeiro tempo. O Volta Redonda ainda tentou reagir, tentou colocar a pressão, mas não foi muito efetivo nesse ponto. Bom, como eu estava falando, terminou o primeiro tempo e aí você vai achar, 3-0, o Fluminense vai tirar o pé. Não tirou o pé. Nesse segundo tempo, o técnico Mano Menezes, ele tirou o Samuel Xavier, colocou o Guga, que vinha jogando bem,
Também colocou o Hércules no lugar do Otávio, que para mim, o Hércules, em que pese ser mais novo, ele é um jogador melhor que o Otávio. Porém, a opinião é minha, se não concorda, também não tem problema. Bom, começou o segundo tempo e, como eu disse, o Cano conseguiu marcar o último gol. Ele recebe numa jogada... na verdade, não foi uma jogada, foi um cruzamento do Keno, salvo engano, para dentro da área. O Cano recebe e, se deixar o Cano sozinho dentro da área, vai ser gol. Foi gol. O Volta Redonda ainda tenta reagir, tenta impor, mas não consegue. Infelizmente, sofreu muito nesse jogo. Parecia meio perdido em campo. Eu não sei explicar o motivo, é a sensação que eu tenho. E o Fluminense vem de uma goleada para outra. Ah, mas ele vem de uma goleada? Sim, na Copa do Brasil. Ele ganhou de 8-0 do Águia de Marabás. Pô, mas é a Águia de Marabás. Mas foi 8-0. 8-0. Não foi 2-0. 8. E só por título de mérito, como eu acho que o Fluminense jogou, o time era menor assim e tal, mas não importa, 8-0, 8-0. E com base nisso, eu trouxe o nome dos jogadores que fizeram gol. Vamos lá. O Canóbio, Cano de novo, Ignácio, Paulo Baia, Arias, Everaldo, que também entrou nesse jogo, fez várias jogadas boas, certo? Acredito que seja um reserva para o Cano, e se for, o Fluminense está muito bem servido. E o último gol foi do Serna nesse jogo da Copa do Brasil. Bom, gente, o que eu posso falar desse Fluminense? É completamente diferente daquele que a gente viu no início do campeonato, que é muito bom, porque aquele no início não se mostrava muito apto, e sabendo que o Fluminense tem uma grande competição agora no meio do ano. Sendo assim, é muito satisfatório ver o time do Fluminense, não tem implicância nenhuma contra ele ou contra o Botafogo. O Flamengo um pouquinho, mas ainda consigo dividir essa questão do torcedor com quem gosta, porque tem o torcedor falando, tem quem gosta de futebol. O Fluminense está mostrando um futebol muito bom e eu estou muito ansioso para ver ou o Renato Augusto, eu prefiro o Paulo Henrique Ganso, mas voltarem para atuar nesse Fluminense, onde ele tem extrema de velocidade. Se jogar com o Ares um pouco mais à frente, como segundo atacante, vai ter velocidade ele também. Tem grandes finalizadores, tanto no Canóbio quanto no Cano. Fora isso, tem volantes com uma marcação firme e também que chutam bem de fora da área, como o Hércules teve a oportunidade também, mas o goleiro do Volta Redonda impediu que se tivesse o placar fosse mais elástico, inclusive. Deixar um parabéns ao goleiro do Volta Redonda. Bom, gente, esse foi o jogo. Parabéns ao Fluminense. O Volta Redonda tem a chance de tentar virar esse placar, seja no Newton Santos, seja no Maracanã. Não sei ainda onde vai ser o jogo, porém, eles têm a possibilidade. Só tem que, salvo engano, igualar o placar. 4 gols no Fluminense, e hoje eu acho difícil, mas futebol é futebol, né? Então, o próximo jogo que a gente vai falar. Bom, vamos falar Vasco 0, Flamengo 1. Antes de qualquer coisa, uma salva de palmas. Bruno Henrique. Gente, o Bruno Henrique é um excelente jogador. Ah, porque ele fez o gol. Não. Porque independente de todos os problemas que ele teve na vida com lesões, ele teve uma situação com o olho dele que ele poderia ficar cego, ele teve uma lesão séria, voltou. Ah, o Bruno Henrique vai perder aquela qualidade, aquela velocidade. Não. Tudo bem, eu acho que ele está um pouco mais devagar, talvez por causa da idade, mas mesmo assim, ele não deixa de avançar na bola. Então, Bruno Henrique, parabéns. Mesmo sendo do Vasco, tem que encarar que você não estava fazendo nada no jogo e na primeira oportunidade que você teve, você fez um gol. Então, palmas devidas, vamos para a escalação dos times. Sabendo que o Vasco teve a contratação de 3 jogadores para o ataque, e obviamente, quando vai jogar contra o Flamengo, valendo a semifinal do Carioca, ele não vai colocar esses jogadores. Pelo menos não vão entrar no jogo, né? De início. A escalação do Vasco: Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas, Piton. Aí vem o site que eu acompanho, ele colocou a escalação como se fosse na verdade, Matheus Carvalho, Hugo Moura e Jair. Só que na verdade não aconteceu isso. O Matheus Carvalho estava pelo lado esquerdo para marcar o Wesley do Flamengo, enquanto o Jair, ao meu ver, e o Hugo Moura ficaram mais. O Hugo Moura ficou como um primeiro volante propriamente dito, e o Jair ficou ali acompanhando o lado dele, flutuando, como se acompanhando a marcação, se colocando onde fosse necessário, certo? Só para fazer esse adendo,
O Matheus Carvalho, que pé, está falando que está pro lado direito, ele não está, ele estava marcando o Wesley o jogo inteiro, pelo menos, primeiro tempo, quando teve gás. Nós tivemos Coutinho pela esquerda, o Ryan pela direita e o Verratti no ataque. O Flamengo, por sua vez, jogou com o time todo titular, não tinha nenhum reserva. E qual foi a escalação? Sem olhar, porque eu acho que eu já gravei. Rossi, Wesley pela direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela. Aí na cabeça de área, eles colocam o Gerson e o Pulgar, mas eu vejo o Gerson jogando mais próximo ao Arrascaeta, como meio campista. Então, Pulgar, Gerson, Arrascaeta. Nas pontas, o Plata começa no lado direito, o Luiz Araújo no esquerdo e o Bruno Henrique como centroavante. Bom, vamos lá. Essa foi a escalação. O Vasco jogou mal? Jogou bem? E eu não vou falar das faltas agora, tá? Eu vou deixar para falar no final do vídeo, porque a minha análise do primeiro tempo não tem relação com as faltas e sim com a intensidade do jogo. O jogo começa, acho que 2 minutos. O Piton já dá uma leve derrubada no Wesley. 1 minuto depois, o Pulgar, 1 minuto, 2 minutos depois, o Pulgar chega no Jair. Bofa. Gente, é um jogo de intensidade, é um clássico Vasco-Flamengo. O Vasco é um time pior. Individualmente, se você colocar os jogadores do Flamengo são melhores. Mas o que me interessa não é isso, me interessa a intensidade. E eu senti uma intensidade boa onde tinha que ter. Por exemplo, eu não senti o Gerson livre no jogo. Mas que diferença tem o Gerson? O Gerson é um motor que pensa. Ele recebe a bola e ele consegue dar passes importantes, não na proporção do Arrascaeta, mas ele consegue fazer isso muito bem. E eu não senti ele à vontade para jogar. Na mesma medida o Arrascaeta. O Arrascaeta sofreu uma falta e... Mas não muda o fato que eu não senti o Arrascaeta livre. O que deixa ele com menos tempo para pensar na jogada. Muitas vezes o Jair ou o Hugo Moura tá fazendo essa pressão. Enquanto o outro, fazia pressão no Gerson, o que deixava o jogo do Flamengo não tão rápido, fazendo a defesa ficar melhor postada, coisas que eu falei no vídeo anterior. E aí? Bom, gente, primeira chance clara foi, ao meu ver, do Jair, numa bola que um bate-rebate na frente da área do Flamengo, ele bate por cima do gol. Logo em sequência, teve algumas oportunidades, mas a mais marcante do primeiro tempo, para mim, foi a do Ryan. O Vasco puxa um contra-ataque, o Coutinho consegue, entre 3 ou 4 jogadores do Flamengo, colocar uma bola para o Ryan arrasta, conforme o livro, arrasta, espera, bateu. O Rossi defendeu, méritos ao Rossi, um excelente goleiro, só que aí vem minha raiva, a bola rebate na área, tinha acho que 2 jogadores do Flamengo dentro do gol, 3 outros recuando na pequena área e o goleiro. O Ryan tinha que chutar o gol e não tem reclamação, o chute foi... Gente, só que aí vem o Léo Ortiz me deixando estressado. Léo Ortiz, para mim você é nível de seleção, para mim você no Flamengo tem um prazo de validade, porque você vai ser comprado para fora, você é um excelente zagueiro, joga de volante, pode ser improvisado até se for uma lateral, aí eu acho que você suporta. Mas, mano, pra que defender esse gol? A bola bate, salvo engano, na perna dele, sobra, e isso é um momento que eu sinto que o Vasco vira a chave. O Vasco jogava melhor o primeiro tempo, ao meu ver, que o Flamengo, mas vira a chave. Fora isso, o Felipe Luiz também, muito sagazmente, ele muda o Luiz Araújo e o Plata de posição, porque o Plata é um jogador de maior intensidade física, ao meu ver. O Luiz Araújo é um cara que tem maior qualidade no 1 contra 1. E o Piton não vem numa boa, não está numa ascendente, ele está numa descendente ali, não sei porquê, tem gente ventilando notícias que talvez seja porque tem times italianos atrás dele, eu não sei dizer. Porém, ele não vai bem, não está indo bem no 1 contra 1. E enquanto o PH é 1 contra 1 tranquilo, suportou o Cuiabano no jogo anterior, do Vasco e Botafogo. E além disso também a zaga estava indo muito bem, segurando o Bruno Henrique, tanto o João Vitor quanto o Lucas Freitas, eles estavam jogando muito bem. E se encerrou o primeiro tempo no 0-0, o Vasco podia ter 1-0, porém não seria estranho o Flamengo também estar 1-0. Vai lá, segundo tempo. O segundo tempo já começou com essa inversão dos jogadores do Flamengo, e o Vasco diminuiu o nível. Não o nível de agressivo, bateu, não. A intensidade física caiu um pouco.
E quanto essa intensidade física caiu, ficou muito visível. O Flamengo sufocou o Vasco. Ah, sufocou igual no primeiro jogo que teve no Carioca? Não. Sufocou. Só que a linha de defesa estava muito bem no jogo. Tanto o João Vitor quanto o Lucas Freitas estavam suportando. Então eles estavam segurando o Bruno Henrique e os demais jogadores. Mas como eu disse, isso não durou. O Luiz Araújo conseguiu puxar uma bola para dentro, acertando a trave. Salvo engano, foi numa jogada dele também que ele chutou por cima do gol. Cara, e numa jogada muito... onde o Plata arrasta pelo meio, ele toca pro Bruno Henrique, a bola sobe um pouco, aí você fala, não é o pé bom dele, e ele acerta um chute na gaveta. O Léo Jardim tenta chegar, mas é uma jogada que realmente não vai conseguir. Nisso o Vasco já estava na decrescente, parabéns ao Bruno Henrique pelo gol. Não tem o que falar, cara, ele acertou um chute ali que poucos jogadores acertariam. Não tenho o que dizer. Bom, aí o Vasco muda. Aí, gente, quem eles colocam? Você colocou... Gente, eu vou pegar aqui certinho. Tirou o Matheus Carvalho, Lloyd Augusto. Tirou o Jair, colocou o Esforza. Tirou o Coutinho, colocou o Payet. Tirou o Ryan, colocou o Garré. O Luiz Araújo saiu e entrou o Alan também. É bom dizer que foi próximo a essas substituições. E aí você pensa que os jogadores do banco que estão descansados vão aumentar de novo esse ritmo. Não, eles diminuem. E o Vasco continua diminuindo. E eu não sei se é por falta... O Lloyd, eu senti que é um pouco por não ter entrosado com o time. Tinha algumas jogadas que ele queria que o Piton passasse para ele poder tocar a bola, ou ele mesmo passava e queria receber na frente com velocidade. O Lloyd não tem muita reclamação dele. O primeiro jogo, ele não fez quase treino, se não me engano, não fez treino com o Vasco. Ele chegou para jogar. O Garré, ele entrou, mas ele é um jogador de proximidade. Quando ele jogou perto do Payet pelo lado direito, ele conseguiu fazer alguma coisa. Mas, de novo, é um jogador que ele busca o meio de campo, dando espaço para o lateral. Já do outro lado, do lado esquerdo, o Lloyd entrou meio para segurar o Wesley, né? E o Dimitri Payet entrou no lugar do Coutinho, mas, de novo, senti segurando muita bola. Não gostei muito, não. Bom, já falei do jogo, parabéns ao Flamengo por vencer. O Vasco agora tem que ganhar por 2 gols por 1 gol de diferença. Vai ser no Maracanã, provavelmente, o jogo, então vai ser muito difícil. Bom, vamos falar dos cartões. O Vasco tomou 4 cartões no primeiro tempo, o Flamengo 2. O primeiro, Piton no Wesley, cartão Piton, mas eu acho que o Wesley não ficou machucado, nem sentiu nada. Segundo cartão, foi no Pulgar no Jair, mesma coisa, matou uma jogada que ia sair, mas nada demais também. O terceiro cartão, aí que vem um problema. O Wesley acerta o Verratti, o juiz não dá nada, e aí o Verratti reclama, mostra a canela. E a canela dele estava com um roxo, dava para ver na transmissão. E aí você me pergunta, mas como que ele machucou? Na filmagem você consegue ver que o Verratti dá um toque na bola mesmo, um toque para frente. Se o Wesley fosse atrás, ele chega primeiro que o Verratti. Só que o Wesley deixa a sola do pé e bate na canela. Gente, aí pode ser interpretação, pode ser cartão laranja, pode ser o que for. O pé do jogador está alto, acertou a canela do jogador adversário. Ano passado, o jogador seria expulso. É porque o Wesley do Flamengo. Não interessa se é o Wesley. É uma jogada que pode colocar em risco. Ano passado teve uma jogada em cima do Rossi, no primeiro turno. Salvo engano, na Copa do Brasil, agora não me recordo. Que, mesma situação, só que na do Rossi, arranhou a perna do cara, tirou sangue dele, e nem amarelo foi. Tanto que depois, em recurso, o Vasco conseguiu... O Vasco, mas não tinha mais interesse, mas o cara foi suspenso, expulso do jogo, pegou um jogo de suspensão. O Verratti, muito chateado pelo o juiz não ter expulsado o Wesley, vai no Varela e faz uma jogada idêntica. 2 pesos, 2 medidas? Não. Mesma medida, mesmo peso. O Verratti toma amarelo. Não via necessidade da jogada, mas o Verratti estava muito irritado com o jogo. Certo? E, bom, além disso, João Vitor levou um cartão e logo em seguida, Matheus Carvalho levou um cartão. Lembrando que o Matheus estava... não estava
determinado a marcar o Wesley. Eu acho que, taticamente, ele estava estabelecido que ele ia fazer essa marcação individual para não deixar o Wesley jogar à vontade, porque ele está sendo um desafogo muito grande, um jogador de qualidade. Bom, o Vasco agora vai jogar contra o Flamengo. Não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo muito difícil. Eu espero que o Vasco mostre a mesma intensidade e que esse time do Vasco consiga mostrar isso no próximo jogo. Lembrando que o Vasco joga um jogo contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil nesse meio de semana. Salvo engano, quarta-feira. Bom, esse aí foi o giro da rodada. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, não tem problema. Dá o dislike. Se gostaram, deixa um like e deixa um comentário também. Então, tamo junto. Muito obrigado por assistirem. É isso aí.